What's up, everybody? Eu sou a sua teacher, Sabrina Puciol, professora do município de Governador Valadares. Estamos de volta com as nossas aulas de língua inglesa. Hoje nós vamos falar sobre contáveis e não contáveis substantivos. Como fala isso em inglês, teacher? Countables and uncountables nouns. Nós vamos aprender sobre os contáveis e os não contáveis substantivos que a gente usa normalmente nas frases. Como contar uma coisa, como é que a gente conta, como é que a gente fala sobre a quantidade de água, por exemplo. Como é que a gente fala sobre a quantidade de frutas. Let's go! Nós temos aqui, countables noun é que a gente, we can, ok? Quando we can é quando nós podemos contar, ok? Então, we can count são o countable nouns. Nós temos aqui a opção have a singular and plural form. A gente já trabalhou sobre o singular e o plural. Então, o contável, o substantivo contável, ele tem a forma singular e plural. Observe aqui, ó, a tree ou trees, ok? Nós podemos, can use a singular verb, nós podemos usar o verbo singular, olha lá, book, the book. E nós podemos usar o plural, que the books are old, ok? Já os uncountables nouns, observe aqui, nós não podemos contar. We cannot count. Nós temos aqui have only one form no plural, ok? Nós temos uma forma no plural. Observe aqui que butter, que é manteiga, não existe butters, ok? Always use a singular verb. Olha aqui, observe aqui. Sempre usando o verbo singular. Por exemplo, sugar, que é açúcar, is sweet. Então, sugar não tem como ser are sweet. Sugar is sweet, ok? Olha, tem aqui uma dica. Cannot use a ou an or a number before them. Nós não podemos usar o a, que a gente já trabalhou, o a e o an. E nós não podemos usar números, né, antes dele. Por exemplo, a rice é rice somente. A bread é bread somente. Rice, arroz, bread, pão. Olha, por exemplo, aqui, os números, né? To rice, não. Rice, arroz, somente arroz. Bread, pão, somente pão, ok? Vamos aqui, os uncountables nouns, né? Que são os que não são contáveis. Nós vamos entender quais são as coisas que, o vocabulário que tem, que nós não contamos, que não é contável. Vamos lá? Então, nós temos abstract ideas, que são as ideias abstratas, né? Que é o abstrato. Cannot touch, que a gente não pode contar. A gente não pode tocar, perdão. Então, vamos lá. Love, amor, nós não podemos tocar. A liberdade, freedom, liberdade, nós não podemos tocar. Education, que é educação, nós não podemos contar. Nós temos luck, que é a sorte, help, que é a ajuda, beauty, que é a beleza, music, que é a música, e thunder, que é o trovão. Então, essas coisas a gente não pode tocar. Então, são ideias abstratas. Então, elas são uncountables, elas são incontáveis. Nós temos ali também liquids and gases. Nós temos os líquidos e gases. Então, vamos lá. Nós temos o water, que é a água. Nós temos milk, que é o leite.
Só um minuto. Esse T não ficou legal. Então, vamos lá? O leite é líquido, né? Nós temos o vinho, o óleo, né? Então, vamos aqui, o café, que é o coffee, rain, que é a chuva, soup, que é sopa, air, que é o ar, smoke, que é a fumaça, blood, que é o sangue, juice, que é suco, e assim vai. Observe ali que essas coisas, elas não podem ser incontáveis, porque observa a quantidade de água. Professora, mas eu tenho 1 litro d'água, eu tenho 500 ml de água, mas nesse caso, nessa situação aqui, ela se torna incontável, ok? Vamos continuar sobre agora aqueles que são incontáveis. Então, nós estamos no mesmo ritmo. Incontáveis, uncountables. Então, vamos lá. Made of smaller parts. São coisas feitas de pequenas partes de outra coisa. Por exemplo, sugar, que é o açúcar. O açúcar, ele vem da cana. Então, a cana é o objeto, a parte principal. A smaller part, a parte pequena da cana, tornou-se o açúcar. Então, vamos lá? Açúcar. Então, nós temos aqui também rice, que é arroz. Nós acabamos de aprender agora que também arroz é incontável. Salt, que é o sal, ok? E aí tem toda sand, que é areia, flour, que é o trigo, dirty, que é a sujeira, né? Dust, que é a poeira, traffic, que é o tráfico, grass, que é a grama, e assim vai. Nós temos também a outra opção, que é materials. Materials, que são materiais. Materiais como wood, que é madeira, glass, que é o vidro, paper, que é o papel, gold, que é o ouro, silver, que é a prata, ice, que é gelo, iron, que é ferro, cotton, que é o cotton, que é tipo como se fosse algo que faz, ou pano, né? Cotton. E assim vai por diante. Então, nós entendemos que countable nouns são as coisas contáveis e uncountable nouns são incontáveis, ok? Então, vamos agora sobre as nossas atividades, onde a gente vai usar esses nomes que são expressões de quantidades em inglês para poder fazer nossas atividades. Temos aí assim, usamos os quantificadores some and any quando não sabemos e não queremos revelar a quantidade exata de alguma coisa. Em geral, some é usado para as formas afirmativas e any é a frase negativas e as interrogativas. Observe a frase: Everybody needs some sugar for energy. Todo mundo precisa de alguma quantidade de açúcar para a energia. Então, some, coube aí, ok? Alguma quantidade. Nós temos aqui uma interrogativa que fala assim: Does sugar have any nutrients? Olha aqui o N aqui, ó. Nós usamos para interrogativas, o N. Sugar doesn't have any nutrients. Açúcar não tem nenhum nutriente. Então, doesn't está sendo uma negativa. Então, sugar doesn't have any, olha o N aqui, nutrient. Então, essas frases interrogativas, quando se espera a resposta afirmativa, no caso, né, de uma oferta, né, ou de um pedido, nós usamos some. Por exemplo,
Do you want some sugar? Né? Do you want some sugar? Então, some aqui, né, está dentro da seguinte tradução. Você quer um pouco de açúcar ou você quer uma quantidade de açúcar? Nós temos outra interrogativa que fala assim: do you want some salt? Né? Que o salt é sal. Então, some aqui também entra na mesma tradução da de cima. Você quer um pouco de sal? Então, não tem uma quantidade específica. Então, vamos lá. Let's practice, ok? Nós vamos praticar agora, observando ali as três frases. Olha, escolha a frase abaixo que contém os substantivos contáveis e os incontáveis. Observe na letra A. Broccoli is rich in vitamin C. Broccoli is rich in vitamin C. O brócolis é rico em vitamina C. Então, observe que brócolis, só um minuto. Observe que o brócolis, ele é, né, o brócolis, ele é contável, ok? Já a vitamina C, ela é incontável, ok? Porque ela é smaller part, ela é uma parte de algo, ok? Então, nós temos aqui, it's important to eat vegetables every day. É importante comer vegetais todos os dias. Essa frase, nós temos vegetais e as outras coisas são incontáveis, ok? Na letra C, eat an apple a day and keep the doctor away. Eat an apple a day and keep the doctor away. Se você comer uma maçã todo dia, você vai manter o médico distante de você, né? Alimentação saudável. Então, apple é contável, né? Então, aqui nós temos que observar aquilo que nós falamos. Então, one apple, contável, ok? Vegetables and fruits, incontáveis. Observaram? Então, vamos para a próxima. Nós temos ali, troque o ícone, ponto de interrogação, pelo much e ou many. O que é much e o que é many, teacher? Much é para as coisas incontáveis. Many é para as coisas contáveis, ok? Então, nós temos a seguinte frase. How, o pontinho de exclamação, water do you drink a day? Vamos observar que nós temos o water, água. Água é o quê? Incontável. Então, a frase vai ficar... só um minutinho. A frase vai ficar how much water do you drink a day? Então, how much water? Então, acrescentamos um much na frase, ok? How much water do you drink a day? Mas, teacher, e o many? Então, por exemplo, se a gente quiser colocar o many, vamos falar que a gente comeu, a gente está perguntando quantas maçãs você come no dia. Então, seria how, que maçã é contável. Então, how many apples do you eat a day? Então, a frase ficaria how many apples do you eat a day? Observaram? Então, não se esqueçam. Much é incontável, many é para os contáveis, ok? Eu espero que você tenha gostado da nossa aula. Estamos te aguardando na nossa plataforma SmartGV. É só apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. Se inscreva também no nosso canal do YouTube. I'll see you at the next lessons. Bye!